dia 6, que é o primeiro sábado, nós teremos a consagração, que acontece todo primeiro sábado do mês, às 9h30 da manhã. E no domingo, dia 7, vai ser o culto de ação de graça pelo aniversário do pastor, tá? Então aqui eu já avancei para junho. Outros 2 últimos recados. Josivaldo pediu para informar os varões que já contribuíram, para a festa das barracas, que o valor arrecadado não foi devolvido e não vai ser, porque a festa vai acontecer. E que inclusive ainda pode, quem não conseguiu, nessa semana que passou, fazer a sua doação, ainda pode fazer. Agora eu quero compartilhar com vocês algo. Quem aqui já precisou de um suporte psicológico? Pouca gente, né? Amém! É barato, gente? Pastora, mas eu tenho um plano de saúde. Mas aí você consegue aonde? Por exemplo, eu sou de Campo Grande, vou conseguir em Caraí, Então, gente, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque nós vamos ter aqui na nossa igreja, gratuitamente, o que nós vamos chamar de grupo de apoio emocional. Ok? Vai ser com uma psicóloga, vai acontecer às quintas-feiras, presencial aqui na igreja. Isso é bênção, gente? Muita coisa. Vai ser uma sessão individual? Não. Grupos de apoio emocional. E está aberto a todos. É só para pessoas da nossa igreja? Não. Eu tenho um sobrinho, eu tenho uma afilhada, minha irmã é da igreja, mas precisa. Essa semana nós vamos estar compartilhando nos grupos o link para se inscrever. Porém, é apenas para o nosso controle, para a gente saber se vai dar todo mundo numa sessão só ou se vamos ter que subdividir. Tá bom, gente? Então, mais tarde eu vou colocar no grupo da igreja. E aí, por favor, quem puder, compartilhe nos status, nos stories, para nos ajudar a divulgar. Amém? Obrigada. Graças a paz, amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Quando você está na Bíblia, eu quero deixar minha palavra de gratidão. Obrigado, irmãos, pelas orações, então, da recuperação da Ana Luísa. Eu estava com até alguns irmãos. Agradeço a Deus o carinho para com minha família, irmãos que não fazem mais parte do ministério, procuraram, eu agradeço muito a Deus pela vida de Vani, que ela, o pastor orando, o carinho que tem, outros irmãos também, procuraram, se não me engano, teve a Juliana, teve outros irmãos também que de cabeça agora não lembro, sabe? Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, igreja, muito obrigado a cada um dos irmãos. Os irmãos que foram lá no hospital, obrigado. E eu tenho a plena convicção de que Deus, Ele está no controle. Às vezes eu estava até falando na sexta-feira com os irmãos. Às vezes, o pessoal pode achar assim, poxa, pode ser uma coisa tão simples, que é uma convulsão. Mas quando você vê a sua filha convulsionando durante 3 horas, não parando, ela tem os espasmos, fica tremendo, e tem que fazer um procedimento cirúrgico para poder pegar a jugular, para poder se medicar, anestesia geral, entubada, as coisas mudam de lugar, Mas eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, pelo apoio. Cheguei ali, Rosivaldo, Céia,
11 e pouco da noite, estava ouvindo o áudio do João, carinho dos irmãos da igreja. Não vou ficar aqui ensinando que eu posso esquecer, os irmãos ficar chateados comigo, mas a toda a igreja, muito obrigado. E graças a Deus já está controlada a questão da parte da condução. Agora a questão do equilíbrio da fé, ainda não tem previsão de alta, ela continua no CTI, mas Deus está conosco. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. A luz, isso, deixa a luz aí, tá, filho? Deixa a luz, acho que a luz está indo, voltando, está tudo bem. Glória a Deus. Amém? Você já abriu a sua Bíblia em Josué 24? Sentado mesmo, mas com muita reverência, eu quero convidar você a ler o verso 15. Se teve alguém que fez aniversário essa semana, me perdoa, tá, irmão? Por favor. Mas alguém que fez aniversário essa semana, Dani, tem alguém que faz aniversário essa semana? Nós fizemos a nossa aniversário de casamento foi diferente, né, irmão? Eu vou explicar. Mas Deus é bom, né? O meu junho está chegando, irmão. Está chegando. Mas eu gostaria de compartilhar com você algo que o Espírito falou comigo. Sentado mesmo, o verso 15 de Josué capítulo 25. Diz assim: mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolheram servir os deuses aos quais seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Deus, nós lemos foi a Tua palavra. A Tua palavra é a fonte do nosso sustento. A Tua palavra é o pão vivo que desceu do céu. Cristo é a palavra. Agora nós nos submetemos à Tua vontade. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Nos dê clareza de entendimento. Que o nome de Jesus seja glorificado. Tira agora toda a distração. E que nós estejamos conectados com a Tua palavra nessa noite, para que possamos Te ouvir e compreender o tempo e a estação que estamos vivendo. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmão? Vamos lá. Essa é uma passagem que fala, que eu tenho certeza que você já ouviu. Amém ou não amém? Amém. Em algum momento da sua jornada, você já ouviu alguém dizer: eu, porém, em minha casa, serviremos ao Senhor. Hoje, alguns podem dizer isso, outros ainda não podem dizer isso. Nós passamos a semana inteira acordando de madrugada para poder orar em prol das famílias. E eu vou falar para vocês, quando a Ana Luísa teve a crise às 3:30 da manhã, a nossa maior preocupação foi de não deixar a live de oração parada. Liguei para uma mulher de Deus 17 vezes. Repita comigo: 17. É muita coisa, amada? É forte, né? Mas acho que naquele momento ela tinha sido tomada. Mas a nossa preocupação era: ninguém é substituível na obra de Deus. Eu cheguei para o Wellington e falei para ele assim: todas as vezes que acontece, eu nunca deixei de fazer uma coisa, mas esse momento está diferente para mim. Mas uma coisa eu vou falar, mesmo que eu não consiga vir, vai haver um culto, porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não saiba: todos nós somos ovelhas de Jesus.
Ninguém aqui é minha ovelha, tá, irmãos? Todos nós somos ovelhas de Cristo. Pastor não é dono de ovelha nenhuma. Amém? Está claro isso para os irmãos? Amém? Então eu preciso que você entenda que a nossa preocupação é uma batalha espiritual. E talvez você passou por batalha na tua família essa semana. Talvez você passou por batalha financeira, emocional essa semana. Eu não vou perguntar quem passou, porque eu tenho certeza que algumas pessoas passaram. Mas eu preciso que você entenda, a missão é mais importante. Eu vou repetir para que você tome posse. A missão é mais importante. E mesmo lá no hospital, eu falei assim, eu falei comigo mesmo, eu estava andando no estacionamento de um lado e do outro. A pastora Liliane já estava lá com a Ana Luísa, eu falei assim, mesmo que não tenha ninguém, nem que eu faça daqui, mas eu vou fazer a live daqui do hospital mesmo. E aí eu ligo para o diácono Jonatas, graças a Deus, estava na brecha. Louvado seja Deus pela vida dele. E pelo telefone a gente sente nele, tremia como pode ver. Não, pastor, não faz, fruta. Louvado seja o nome do Senhor, ele estava ali na brecha. E deixa eu te falar algo muito importante para que você entenda porque eu estou falando isso. Na obra de Deus ninguém é insubstituível. E todas as vezes que você se prontifica em orar pela família, em clamar pela família, ainda que você não consiga, quando alguém faz, essa pessoa está tapando a brecha. E Deus está levantando homens e mulheres que possam reparar as brechas deixadas. Então entenda para que você saia com algo específico nessa noite. Talvez na tua família você tenha olhado sozinho de madrugada. Talvez problema de saúde te impediu de entrar na live de madrugada. Mas você olhou, você jejuou. Sabe o que você fez? Você se tornou um reparador de brecha. E Deus honra. Não fala para o seu irmão, seja um reparador de brecha. Sabe, amados, por quê? Quando tem brecha, é aí que o diabo entra. E aqui Josué, quem foi Josué? Pastor, já sei, Josué foi o substituto de Moisés. Amém ou não amém? Foi só isso? Não, ele foi um homem que entendeu que a missão era mais importante. Tem homem aqui na casa, amém ou não amém? Amém. Tem mulher aqui na casa, amém ou não amém? Então que todos nós possamos entender que a missão é mais importante. E Josué ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em algum momento da sua vida você já entendeu que a missão é mais importante do que agradar a gregos e troianos? Porque às vezes a gente acaba fazendo ou não fazendo por medo de desagradar. Mas eu quero trazer para você um homem que ele entendeu o valor da missão. A missão é mais importante. Mas qual é a missão? De viver o Evangelho verdadeiro. E o Evangelho verdadeiro aponta para Cristo. E Cristo aponta para as famílias. Não é bom que o homem viva só. Família é plano de Deus, é projeto de Deus. Só que quando Josué fala, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei se você já leu o capítulo 24 todo. Josué aqui não é só uma fala de um homem. Aqui é um homem que tinha uma missão declarada e clara na sua frente. E ele estava falando assim, olha só, nós já vivemos tantos milagres. Quem já viu um milagre aqui? Josué ele reúne o povo e fala assim, nós já vimos o mar se abrir, o Jordão, o povo egípcio, que era o exército mais poderoso daquela época, ser dizimado. Nós vimos milagres atrás de milagres. Nós vimos a atmosfera familiar ser mudada. Nós vimos a linguagem dentro de casa ser modificada.
nós vimos o ambiente matrimonial ser transformado. Diante disso tudo, eu não posso me ocultar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali foi um decreto, uma decisão de Josué. E quando você traz a presença para a sua casa, você está declarando, está falando esse decreto. Ontem tivemos na sexta-feira, né? Tivemos aqui a reunião de homens. E até o Wellington estava falando que nós precisamos ser crentes na igreja e crentes dentro de casa também. E eu não estou jogando indireta para ninguém. Se acontece na sua casa, por favor, esposa, não tatua o marido. Marido não dá aquele chutinho assim na esposa. E ninguém olha de lado assim, ali, é para você, é para você. Fala isso não. Vai ser crente dentro de casa é difícil. É ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Ser crente no trabalho é difícil. É ou não é, irmão? Mas aí Deus chega e dá essa palavra para a gente. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Josué falou isso para a esposa? Josué? Josué falou isso para os filhos? Ou Josué falou para quem precisava ouvir? Padre? Existem pessoas que precisam ouvir quem governa a tua vida. Existem pessoas que precisam saber a quem você serve. Existem pessoas que precisam entender o valor da missão que você carrega. E Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E no início da mensagem eu perguntei quantos já tinham lido. Pode-se dizer que 100% já leu, já ouviu, já falou, mas talvez algo passou desapercebido a mim e a você. Qual era o ambiente familiar que Josué vivia? A Bíblia vai dizer: pastor, mas era todo mundo servia a Deus ali. Irmãos, todo mundo servia a Deus. Filho de crente, crentinho não é. Tem que ter a experiência individual, o encontro com o amado. A Bíblia não vai dizer como é que estava a conta bancária de Josué. A Bíblia não vai dizer se quantas contas estavam em dia ou se tinha conta atrasada. A Bíblia não vai dizer se Josué era um dizimista ou não. A Bíblia não vai dizer quantas almas a família de Josué tinha conquistado. A Bíblia não vai dizer se Josué e a sua esposa estavam no amor, te amo, está tudo bem. Se havia comunicação ativa entre os filhos, a Bíblia não vai dizer. A Bíblia vai dizer o quê? Que diante de um homem tinha uma decisão a ser tomada, uma decisão a ser verbalizada e uma decisão a ser vista. E Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está entendendo isso? Então deixa eu falar algo para você. Não espere ficar tudo bem na tua casa para você resolver dizer que você serve a Deus. Não espera ficar tudo resolvido na tua casa para você poder testemunhar quem é o Deus que você serve. Não espera a cura chegar para você adorar a Deus e falar para os seus vizinhos que Jesus salva, liberta e santifica. Não espera a salvação do ente familiar acontecer para você poder dizer que você e a sua casa servem a Deus. Porque aqui não foi só uma declaração de Josué, foi um decreto que ele liberou para a sua casa. Você sabia que da sua boca sai bênção e maldição? Você sabia que você pode liberar decretos sobre a estação na qual você está vivendo? Pastor, eu estou vivendo a pior estação que eu já vivi. Tu já está declarando que você está vivendo a pior estação, irmão.
importa a estação que você está vivendo, o que importa é que a Bíblia vai dizer que o que ligares na terra é ligado aonde, irmão? E deixa eu te contar um segredo: quando é ligado no céu, o inferno sabe. Quando eu falei no início, quando a Esther estava abrindo o culto, você precisa abrir a sua boca e verbalizar, porque Deus tem inimigos. Eu vou repetir para que fique claro: Deus tem inimigos, e os inimigos de Deus precisam saber qual é a nossa verdade nos dias em que vivemos. E qual é a verdade de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, não está tendo milagre. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, eu estou ferido, eu fui traído, eu fui abandonado, eu só estou perdendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem alguém comigo aqui para crer amém? Então entenda, eu não sirvo ao Senhor pelo aquilo que Ele pode me dar. Eu não sirvo ao Senhor pelo aquilo que Ele pode fazer. Eu sirvo a Deus porque eu sei quem Ele é para mim. E eu sei quem eu sou sem Ele. E aí Josué vai dizer: é por isso que vocês precisam decidir hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vocês decidam. Eu já decidi quem marca e governa a minha família. Deixa eu te perguntar, é aquela pergunta que é para você refletir: quem está governando a tua família no dia em que acontece a decepção? Quem governa as suas decisões no dia em que nada dá certo? Quem governa a sua mente no dia mau? Josué está falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E talvez você possa pensar assim: pastor, essa decisão de Josué foi espiritual. Eu sei, pastor, mas para Josué foi fácil, porque ele já tinha vencido as batalhas, porque Josué já tinha conquistado, Josué já tinha tomado posse da terra prometida. Só eu sei o que eu estou vivendo. Deixa eu te contar um segredo, irmão. Para que Josué pudesse liberar essa palavra, ele precisou entender uma outra palavra. Me ajuda a pregar, fala para o seu irmão, fala para ele, para que Josué pudesse liberar essa palavra, ele precisou entender, compreender, viver e se mover em uma outra palavra. Coloca para mim, por favor, Josué capítulo 1. Pula lá para o verso 8. Eu acho que é o 8. Se for 8, é 9. Não, Josué capítulo 1. Josué 1. Isso, é esse. Irmão, pega na mão dessa pessoa que está perto de você. Aperta até ela falar assim: eu estou aqui, já sei. Aperta bem forte até ela falar assim: semana que vem, na festa das barracas, o teu lanche eu pago, fica tranquilo. Aleluia. Olha a palavra que Josué precisou entender para que ele pudesse viver em Josué capítulo 24, verso 15. Esta é a minha ordem. Seja o quê? Seja o quê? Calma aí, peraí. Quem tem parente que não é convertido ainda? Levanta a sua mão aí. Quem já foi ferido?
Quem já foi traído? Pastor, você não vai baixar a mão, não. Duvida que o pastor passa por essa situação. Mas faz parte, a gente tem que amar. Tudo isso que nós passamos, e ainda passaremos, se nós não entendermos essa palavra, nós estaremos como um caranguejo. Alguém já viu o caranguejo andar aqui? Eu amo caranguejo. Caranguejo anda como? Como? Ah, não. Caranguejo anda para trás, japonês. Mas o Deus aqui eu sigo vai falar: nós não somos daqueles que retrocedem. Tem alguém aqui que quer retroceder? O Deus aqui eu sirvo libera essa palavra: nós não somos daqueles que retrocedem. Então Josué pegou essa palavra e nós vamos pegar essa palavra hoje também. Tem alguém comigo? Diga amém. Então pega essa palavra, seja o quê? Seja o quê? E mais o quê? Guarda aí, não, guarda aí. Deus está falando, Josué, não basta você ser forte, não basta você constituir uma família, não basta você trabalhar e botar leite dentro de casa, não basta você ser uma boa mãe séria, não basta você ser um bom avô, padrinho, não basta. Para ser isso, né, tia Nelly, tia Neide, tia Nilza, para ser isso tem que ser forte, né, amado? Ser forte. Só que Deus não fala só massa, seja forte. Porque para ser forte, qualquer um pode ser forte. Agora, para ser corajoso, a luz da Bíblia, só aquele que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? O corajoso não está preocupado em agradar Esther. A preocupação do corajoso é honrar a Cristo. Então Deus fala: Josué, se liga, seja forte e corajoso. Ó, não tenha medo. Não vai ser fácil constituir uma família. Você não tenha medo, Josué, porque você não vai só, guarda isso, você não vai só constituir uma família. Você vai dar direção para a tua família e para outras famílias. Você vai colocar a tua identidade aonde aquele Moisés já foi tirado. Constituir uma família, dar direção para uma família, não basta ser forte, tem que ser corajoso. Corajoso para dizer: eu errei, me perdoa, me dá uma segunda chance. Corajoso, eu vi essa semana, eu e a minha sogra, para quando a esposa chegar daquele jeito, inflamada, cheia das altivez, ou quando o marido chegar, querer mandar, aqui quem manda sou eu, o cônjuge falar assim: calma aí, vamos recomeçar. Tem que ser corajoso, irmão. Não tenha medo. Porque se Josué não entendesse essa palavra, se ele não entendesse que ele não poderia desanimar. Guarda uma coisa: o desânimo, quando entra no sacerdote da casa, ele inflama a casa inteira. O desânimo, quando entra na sacerdotisa da casa, pega não só a casa inteira, os filhos. Se tiver pet, vai junto. Pastor, o senhor está inventando, irmãos. A minha mãe, saudosa pastora Ana Bruna, ela tinha um cachorro, uma cadela. Misericórdia. O nome dela era Kelly. A pastora botava fralda na cachorra. Fraldinha. Mas, irmãos, não sei se você tem um pet, né? Mas você sabe que quem escolhe o dono é ele. Quem trouxe Kelly dentro de casa fui eu, na palma da minha mão. Ela chegou desse tamanho e disseram que seria um poodle zero. O bicho todo.
E o poodle sente o teu cheiro, irmão. Você chegando, ele começa a latir, misericórdia. Mas ele escolheu a minha mãe como dona. E quando a minha mãe estava muito desanimada, abatida, a Kelly ficava como? Não queria brincar, não queria comer tudo que a minha mãe sentia. Por que eu estou falando isso? Porque quando o desânimo pega na sacerdotisa, nas mulheres da casa, ou nos sacerdotes, todo mundo, os filhos também absorvem isso. O que Deus está falando para Josué aqui? Eu coloquei algo na tua mão. A responsabilidade não é só para a tua casa, é com as vidas que eu coloquei para você direcionar. Quem está entendendo? Diga amém. Então vou te negar, Deus colocou vidas para você dar direção. Como? Porque eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, não sou bispo. Irmão, você está muito preocupado com o cargo eclesiástico e você está se esquecendo com as pessoas que têm a tua vida como referência. Pessoas que chegam para você e falam assim: poxa, olha por mim, coloca o meu nome lá no grupo de oração da tua igreja. Essas pessoas olham para a tua vida e têm a tua vida como uma bússola. E se você desanimar, o que vai acontecer com essas pessoas? Vão desanimar também. Então Josué entendeu o peso dessa palavra. E ele vai dizer: pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso no capítulo 1, volta para o 24, verso 15. Eu estou chamando a sua atenção para você poder entender que Josué não esperou melhorar a situação para poder tomar uma decisão. No verso 15, ele começa a falar no futuro. Escolherão, Aotil é futuro, servir os deuses quais seus antepassados. Aí ele vai dar as opções. Ó, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Perdão, antes tem: serviram seus antepassados além dos Eufrates. Ou deuses, plural, dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Então o que o Josué está falando? Nós temos opções para decidir. Temos ou não temos? Temos ou não temos? E Josué fala: você tem muitas opções. Você pode escolher o capeta. Você pode escolher o Deus mamão, que é o dinheiro. Você pode escolher um Deus da dor de ficar definhando. Mas eu escolho o dono da vida. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E o que me chama a atenção, sabe, Caios, o que me chama a atenção é porque, pastora, a Bíblia vai dizer que Josué chegou e falou assim: ó, e aí, família, o que vocês acham? Existem decisões que tem que ser tomada ali, meu irmão, na hora. E você tem que aceitar o risco. Às vezes, quando as pessoas têm que tomar uma decisão, calma aí, eu preciso orar primeiro. Acho justo. A pessoa passa uma semana orando, 2 semanas orando, 3 semanas orando, 1 ano orando. Estou orando ainda. Toda decisão tem o seu risco. Até a decisão de servir a Deus. Só que o risco que você tem é simplesmente você a cada dia ser parecido com Ele. E Josué vai falar: olha, eu não preciso consultar a minha família, porque lá em casa todo mundo fala a mesma língua. Lá em casa tem o culto da família. Lá em casa a gente ora antes de comer. Lá em casa a gente ora antes de dormir.
Lá em casa a gente faz o chamado culto doméstico. Lá em casa a gente lê a Bíblia junto. Lá em casa a gente chora junto. Lá em casa a gente ouve louvor junto. Lá em casa a gente vira no manto junto. Então eu não preciso estar junto deles, porque quando todo mundo fala a mesma língua, a decisão de um é unânime. E Josué vai falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há quanto tempo que você não olha para a sua família? Ah, pastor, eu olho com o meu marido, eu olho com a minha esposa. Seus filhos não são sua família, não. Deixa eu ir para algo bem básico e bem simples. Quem gosta de McDonald's aqui? Vocês perderam a oportunidade, que eu ia dar um Big Mac para vocês. Ninguém levantou a mão, daí perderam. A oportunidade, a decisão é na hora. Vou melhorar então. Quem gosta de Burger King aqui? Glória a Deus. Thiago Machado vai dar no Rodrigo Google para vocês ali. Glória a Deus. Então, mano, preciso que você entenda. Chegou lá aquela batata, né, Lídia? O hambúrguer, aleluia. Nuggets também, chegou. O que você faz, Mário? Cadê Deus para a mesa? Pastor, mas eu estou no shopping, eu já orei antes de sair de casa. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Sabe, irmãos, é uma cultura. Nós precisamos entender. Eu não só oro a Deus dentro da minha casa. É no shopping, é no shopping. Na frente de todo mundo, tem vergonha? Josué não falou para 50 pessoas, não, irmão. Josué não falou para 50 mil, não. Milhões. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não ficou preocupado se agradar ou ia desagradar. Josué não se preocupou em perder amigos ou ganhar seguidores. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto tempo que na praça Salinópolis, quando você lancha lá, vai tomar um açaí, Senhor, abençoe esse açaí. Quanto tempo que você não faz isso? Quanto tempo que você não agradece? Poxa, Ariana, que comida boa que você fez, hein? Mas eu tenho certeza que com uma mulher de Deus, a Mariana vai gostar ainda mais de comida, você agradecer a Deus que trouxe a tua comida na mesa. Estou falando que você não faça não, tá, filho? É um exemplo. Eu preciso que vocês entendam. Josué tinha uma cultura dentro de casa. Pergunta para você refletir: existe uma cultura dentro da sua casa? Ou você vai esperar resolver tudo, todas as pendências primeiro, para começar a cultura? Você vai esperar resolver todos os problemas primeiro, para poder se comprometer? E se eu vou te fazer uma outra pergunta agora: e se os problemas nunca forem resolvidos? Você nunca vai se comprometer. São coisas que nós precisamos entender, meu irmão, porque eu preciso, é algo muito espiritual. Quando eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou declarando o quê? Na minha casa tem quem dá a direção. E uma casa sem direção é uma casa perdida, onde o diabo faz a festa. Uma casa sem direção é uma casa propícia para a vivência dos desejos da alma e não dos desejos do espírito. Eu estava conversando com os homens na sexta-feira, algo que eu aprendi essa semana, sabe, irmão? A nossa fé tem que estar apoiada no Espírito de Deus. A tua família está apoiada em quem? Está apoiada na sua fé, nos seus desejos? Tem muita gente que está na igreja, que vai para tudo quanto é festa, culto, conferência, que vai para lá, vai para cá, mas não está com direção nenhuma. Porque a direção vem de, mas Deus, olha, vou te provar, Deus me mandou ir para lá.
Deus agora me mandou. Que Deus é esse que muda de ideia de tempo em tempo, irmão? Vocês estão me entendendo, amém? Isso é o quê? Pessoas que estão sem direção. A ausência de direção faz você ouvir várias vozes e você acaba não identificando qual é a voz de Deus, porque você acha que a voz que agrada a tua alma vai ser a voz de Deus. Nem sempre a voz que vai agradar a tua alma vai ser a voz de Deus. A voz que Davi ouviu não agradou a alma dele, mas foi Deus falando com ele quando chamou a atenção dele. A gente precisa ter essa clareza. E aí a Bíblia nos fala que uma casa sem direção, sem Deus, ela perde a direção. Pastor, mas na minha casa tem a Bíblia. Meu irmão, o diabo tem a Bíblia na palma da mão. Não adianta a tua casa ter a letra se você não tem a revelação da letra. Não adianta a tua casa ficar botando lá no YouTube a música. Eu já ia falar CD, mas nem tem mais CD, né? Não adianta botar lá no YouTube, botar no Spotify, botar não sei outras coisas aí, fica tocando música direto, levantando a mão, fazendo acontecer. Se o diabo está dentro da tua casa, meu irmão, espírito de contenda, de murmuração, de divisão. Sabe por quê? Porque você pode ter uma casa linda, uma casa cheia. Por exemplo, quem tem sofá dentro de casa aí? Levanta a mãozinha. Mesa de jantar. Sabe que hoje é raridade, né? Numa casa você conseguir ter sofá e mesa, porque os apartamentos novos de 2 quartos, 37 metros quadrados. É difícil. Aí quem tem aquela cama de casal dentro de casa? Você chega, aí hoje na cozinha, o básico que tem na cozinha é o quê? Geladeira, mais o quê? Fogão, 5 bocas ou 6, não, de 6 acho que nem tem mais, né? É mais 5 ou 4 bocas, mais o quê? Micro-ondas. O que não pode faltar agora, irmão? Não pode faltar na casa agora. Airfryer, né? Não pode. Mano, sou da época que na casa da minha mãe tinha geladeira, freezer, né? Não sei se você é dessa época. Tinha essas coisas. E da época ainda tinha máquina de lavar que ficava embaixo da pia, irmão. Minha mãe dizia que aquilo era elefante branco. Ficava embaixo da pia a máquina de lavar. Nem sei se ainda existe isso. Não sei. Mas, irmão, a tecnologia vai evoluindo. Agora tem aquela máquina de lavar grandona que lava e seca. Aleluia, essa máquina é de Deus. Lava e seca. Ouvi um amém aqui. Ouvi outro aleluia. Lava e seca, coisa linda. Puxa energia que é beleza. Mas vai. Aí você começa, antigamente você só tinha um sofá e uma mesa de televisão. Você vai para a sala, aí você tem um sofá, uma mesa, um negocinho para botar o pé, a mesinha de centro. Os instrumentos, né? Aí você tem ligado também a música, vai voltar. Aí você tem também o que na sala? Não só a televisão, você tem aquelas caixas espalhadas. Hoje nas casas não pode faltar o que, irmão, na sala? O PS alguma coisa. Você vai ter isso tudo, muitos móveis dentro de casa, amém ou não amém? Casa cheia. E é tão cheia que agora, irmãos, tem esse aparelhinho que tu coloca, como é que é o nome disso? Que fica rodando para limpar a casa. É um robozinho, né? Alguém tem? Se tem, da glória de Deus, tem condições para ter. Zela e cuida dele. Tu coloca no chão, o bichinho fica. Vai limpando, que é a beleza. Tecnologia. Aí tu olha para a tua casa está cheia de móveis. Tu olha para a tua cozinha está cheia de móveis. Está lindo, está tudo arrumado, mas está vazio da presença de Deus. Uma casa cheia de móveis, cheia de gente, não é sinônimo da presença de Deus. Pastor, mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida financeira. Isso não é sinônimo da graça de Deus.
A pior coisa que tem é o homem de Deus, a mulher de Deus obter sucesso aonde Deus não projetou para ele. Entenda. Mas quando o senhor está inventando, você quer a Bíblia, eu vou falar para você, está na Bíblia. Antes de da arca parar na casa de Obed-Edom, a arca estava na casa de um sacerdote. E alguma coisa ficou 20 anos na casa do sacerdote. Os filhos foram transformados, casamento foi transformado, a vida foi transformada, mas em 3 meses da mesma arca na casa de Obed-Edom, houve uma explosão de transformação. Porque não basta ter um livro na minha casa, na minha sala, como souvenir. Não basta ter esse livro. Eu preciso comer desse livro. Eu preciso me render a esse livro. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Porque uma casa sem Deus perde a direção. Muitas vezes nós estamos perdendo a direção porque nós estamos sem Deus na nossa vida. Eu conversei com um homem de Deus, aonde ele estava, pastor, porque isso aí está acontecendo, então eu vou ceder e acabou. Eu falei para ele, não, tem que orar. A pessoa quando tem a Bíblia, ouve música, tudo, mas não tem a presença de Deus na sua vida, vai falar assim, dá tempo ao tempo. O tempo cura todas as coisas. Alguém já ouviu isso? Vou falar para você, o tempo não cura nada, quem cura é Jesus. Jesus é o único que cura. Pastor não cura, igreja não cura, mas Jesus cura. E vai dar tempo ao tempo nada. Vai dobrar o seu joelhinho, vai orar, chora com Deus, faz propósito com Deus, coloca no altar de Deus e deixa Ele resolver. É assim que as coisas vão resolver. Pastor, o senhor não sabe o que você está vivendo. E eu vou falar para você, como é que você acha que eu estou tratando a situação da saúde da minha filha? Por que você acha que mais uma vez minha filha está lá e eu estou fazendo culto aqui hoje? Eu estou dando tempo ao tempo? Senhor, coloca o teu altar. Mas pastor, como é que o senhor tem força para isso? Eu não tenho força, mas eu entendo o que é ser forte e corajoso. Ser forte não é ter força, diaconisa. Porque se ser forte não é ter força, Jesus teria dito para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ser forte é você ser submisso à vontade dele. É você se submeter totalmente à vontade dele. Mamãe, que eu amo. Pastor, eu estou triste, eu também estou, mas Deus não perdeu o controle de nada. Eu creio nisso. Porque eu e a minha casa serviremos assim. Toma posse dessa palavra, meu irmão. Toma posse dessa palavra, minha irmã. Porque escrevi aqui, coloca para mim Salmo 127. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentimento. O salmista está sempre falando, se o Senhor, ou seja, se Deus não estiver, a roda não vai girar. Ainda que você empenhe bastante força, a roda não vai girar se Deus não estiver. O que eu estou resumindo? Não basta você ter dinheiro para comprar, para vender, para fazer. Se não tiver a presença de Deus, você vai entrar numa roda, num ciclo vicioso e não vai conseguir sair. Sabe o que é uma roda, irmão? É quando você começa a girar em círculo. Eu gosto de círculo, eu gosto.
Uma vez que eu tive num circo, tinha uma gaiola, a moto ficava cheia, fantástico, né? E eu quando eu estava montando a palavra, eu escrevi, rodar em círculo é bom, fica tonto, mas você não sai daquela situação. Deixa eu falar para você, você sabia que existem pessoas que escolheram ficar rodando em círculo? Você sabia disso? Pessoas que escolheram. E Josué falou, eu não vou ficar rodando em círculo, não. Quem escolheu ficar vagando no deserto 40 anos? Foi Deus ou foi o povo? O povo. Existem pessoas que escolhem ficar rodando em círculo. Existem pessoas que querem ficar dando murro em ponta de faca. Não é que Deus projetou, meu irmão. Se Deus já passou por ali e já deu o veredito, acabou. Por que você está martelando naquilo? Sabe? Existe uma passagem na Bíblia que Jesus ele condena algumas cidades. Ele condena algumas cidades. E ele cura uma pessoa, o enfermo, e fala, não volte para aquela cidade, que aquela cidade já estava condenada. Você ficar rodando em círculo, não vai melhorar a tua vida. O que vai melhorar a tua vida, a minha vida, é a presença de Deus. Então por que eu falo rodando em círculo? Está girando em cima dos mesmos problemas. São as mesmas discussões, são os mesmos pecados, as mesmas crises. Mas eu tenho a Bíblia. Não basta você ter a Bíblia se você não entender o que é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso é você abrir a tua boca e dizer, Deus, eu não consigo mais. Tem que ser cada baixo para falar isso. Não está dando para mim. Isso é ser forte. E ser corajoso é chegar com a sua verdade diante de Deus. E aí Josué entende tudo isso, irmãos. Eu gostaria que você pegasse a mão dessa pessoa que está do outro lado aí. Falar para ela, quando a nossa família toma a decisão certa em Deus, a história muda. Se não mudou até agora, a culpa não é de Deus, irmão. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Então eu estou falando com bastante carinho. Se não mudou até agora, a culpa não é de Deus. Deus falou isso comigo na palavra que eu preguei na madrugada nessa semana fazendo a live. Aí depois eu fui lavar o rosto e eu ouvi nitidamente Deus falando comigo. Se as coisas não mudarem, a culpa não é minha. Você precisa fazer a sua parte também. E tudo aquilo que a gente faz ainda é pouco, comparado ao que Ele está fazendo. Amém? E aí, meu amado, eu rascunho aqui para a gente já encaminhar para o final, porque nós vamos fazer um período de oração. Deus, Ele não pode ficar fora da sua casa. Fala para quem está perto de você, Deus não pode ficar fora da sua casa. Irmãos, pastor, eu estou na igreja, eu vou te provar biblicamente. 1 Reis capítulo 18, verso 30. Pastor, eu estou na igreja, pastor, eu toco, canto, prego, eu oro, sou da intercessão, eu sou assíduo na igreja. Irmão, o profeta Elias, ele chega para uma determinada situação e fala assim, ó. Então Elias disse ao povo, venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o quê? Não, eu não ouvi. Se você conseguiu ler, aumenta o volume aí. Enquanto ele consertava o quê?
Que altar do Senhor? O altar que havia sido o quê? Talvez na sua versão está falando quebrado. Deixa eu fazer a pergunta, Dani. Elias, ele foi construir o altar? Ou já havia um altar? Já havia um altar, mas o altar estava o quê? Quebrado. Sabe o que significa um altar quebrado? Significa ferida da alma do âmbito espiritual. Feridas da alma não dão direção de Deus. Deixa eu repetir para você. Feridas da alma não dão direção vindas de Deus. Porque quem está ferido é a sua. Quem está ferido é a sua. Quem está ferido é a sua. E o que é a alma? A alma é a sede dos sentimentos. Deus não se move por sentimento. A alma é a sede das emoções. Deus não é emocional. Então Elias, ele olha e fala: esse altar tem que ser restaurado. Ali já tinha um altar, mas estava quebrado. Hoje nós estamos clamando pela tua família. Você passou a semana inteira orando pela sua família. Mas o que está quebrado na tua família? Deus sabe, mas você também sabe. O que se quebrou? É um relacionamento que se quebrou. O que se quebrou? É uma amizade, é um respeito, é uma consideração que se quebrou. Deus, ele não vai descer do céu para consertar o que se quebrou. Enquanto muitos querem, eu quero ver, eu quero virar no manto, eu quero ver sinais e milagres. Guarda isso. Deus, ele não vai fazer o papel, aquilo que o homem precisa fazer. Quem reconstruiu o altar foi Deus ou foi Elias? Eu quero ouvir você. Quem reconstruiu o altar foi Deus ou foi Elias? Deus desce fogo do céu. Deus desceu fogo do céu. Desceu, mas em qual momento? Depois que o altar foi o quê? Não adianta você querer uma Bíblia na tua casa. Não adianta você ouvir milhões de pregadores, glória a Deus, homens e mulheres relevantes que nós temos no Brasil e fora. Graças a Deus, não adianta. Se a tua casa não tiver a direção de Deus, e para que você receba a direção de Deus, o altar precisa ser reconstruído. E essa reconstrução não será do dia para a noite. Fala para o seu irmão, vai gastar tempo. É só você falar assim: quanto tempo que a gente não acorda mais de madrugada para orar? Ih, pastor, nunca fiz. Quanto tempo que você, quando acorda, antes de mesmo com aquele bafo de leão, você não chega e fala: bom dia, Espírito Santo, abençoa o meu dia hoje, bom dia. E um altar quebrado reflete dentro de casa. Porque às vezes você sai sem dar aquele beijo na esposa, você dá um beijo nos seus filhos, já está tão automático. Há quanto tempo que você não agradece pelos teus filhos, sejam eles de sangue ou não, que você não fala assim: ei, obrigado. Há quanto tempo? Então o que não falta não é, o que falta na tua casa não é uma Bíblia, porque já tem, é você trazer a presença, a direção de Deus mais uma vez. Porque em algum momento o altar quebrou. Reconstrua o altar.
O meu Instagram está assim, no meu Zap é um dia de cada vez. Meu altar foi quebrado há 8 anos atrás. E ainda não foi reconstruído 100%. Mas eu declaro assim como Josué declarou: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu irmão, eu quero orar por você, porque em algum momento já teve oração na tua casa. Teve ou não teve? Teve ou não teve, meu irmão? Em algum momento você chegou a estudar a Bíblia na tua casa, sim ou não? Sim ou não? Em algum momento você já teve aquela comunhão na tua casa, aquela vontade de, vamos lá em casa, ó, sexta-feira à noite, o que vai fazer? Tem que ter reunião na igreja? Não tem. Então, não, mas eu ia, você ia. Vai lá em casa. Não tem, não faz mais, né? Há quanto tempo que não tem lágrimas no teu secreto dentro de casa? Não é lágrimas de dor, mas é lágrimas da presença. Nós precisamos de estar ao altar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer 2 orações. Porque a declaração de Josué mudou todo o tempo, tudo aquilo que o diabo tinha preparado para a família, para os filhos de Josué, foi desfeito ali com aquela declaração. Chamar de polícia ao silêncio. Nós vamos orar por restauração de altar. Porque a tua casa está firmada nele, querido, em Cristo Jesus. Restauração de altar. Fogo veio nessa hora, mas o fogo só veio depois do altar foi restaurado. Sabe o que eu entendo, irmão? Que o problema não é a igreja, o problema é o altar quebrado. Culpar a igreja é fácil. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe o que tem que ser feito, irmão? Restaurar o altar. Porque se a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Deus está. Então o problema não é a igreja, o problema é o altar. E o altar não é coletivo, é o altar individual. Feche seus olhos aí. Glória a Deus, glória a Deus. A diaconisa vai estar orando. Enquanto a diaconisa estiver orando, você pensa: Senhor, restaura o altar, Pai. Restaura o meu altar. Se o meu altar foi quebrado por causa de uma ferida, Miguel, dá o microfone branco, por favor. Se o altar foi quebrado por causa de uma decepção, se o altar foi quebrado por causa de uma ausência, de uma porta que se fechou, de uma traição, eu quero restaurar esse altar, Deus. Eu preciso restaurar esse altar. Então restaura o altar, Pai. Eu sei que o Senhor não vai fazer o que eu preciso fazer, mas em Ti está a minha alegria. Então renova a alegria para que eu possa ter ânimo para restaurar o altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por cada um que adentrou aqui hoje. Senhor, o Senhor trouxe a cada um porque o Senhor tem um propósito, Deus. E esta noite, Senhor, nós recebemos um direcionamento, Pai, para estar restaurando o nosso altar. Senhor, esses altares aqui representados, ó Pai, que cada um leve para a sua casa essa palavra, Senhor, essa conclamação para estar restaurando o seu altar.
Que cada um, ó Deus, tenha a preocupação dessa responsabilidade. Que cada um tenha recebido do Senhor um encorajamento, Senhor, um entendimento, para que passe em revista o seu altar dentro do seu lar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cada família que aqui está, Senhor, que se una, Senhor, a cada dia, que um não espere pelo outro, mas que a esposa chame o marido e os filhos, ou que o esposo chame a esposa e os filhos, ou até mesmo que os filhos, ó Deus, chamem seus pais, mas o importante é que haja essa reunião, Senhor. Haja, Senhor, esse chamamento da Tua presença para dentro desse lar, Senhor. Senhor, desperte, ó Deus, cada família, ó Deus, que está vendo as coisas ficarem ruins, as coisas ruírem, as coisas ficarem difíceis, Senhor. Havendo falta, Senhor, das coisas, falta até mesmo do amor, da paz, do sentimento. Senhor, em nome de Jesus, que cada um sinta, Senhor, que está faltando algo, Senhor, que algo precisa ser revisto, ó Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos posicionar, Senhor, mediante esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, desperta cada um a voltar a orar, a voltar a ler Tua palavra, a voltar, Senhor, a conversar sobre a Tua palavra dentro do seu lar. As mesas, quando estiverem reunidos para se alimentar, em nome de Jesus, ó Deus, vai dando condições, vai dando, Senhor, a visão, o entendimento, para que esses altares sejam restaurados, para que haja uma mudança no caminhar, para que não fiquem em círculos, Senhor, mas que possam, ó Deus, avançar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você aprender a louvar mais uma vez, louve mais uma vez conosco, meu Senhor. Eu te entrego minha vida, tira o meu lar, minha família, eu e minha casa, te seguiremos com amor. Sabe, queridos, nós vamos fazer um ato profético agora. Quero chamar aqui a diaconisa Silene, chamar aqui o diácono Jonas, o Manuel já está aqui. Nós vamos ungir a cada um. Pastor, mas a minha família não está aqui. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está aqui. Sabe, irmãos, existem guerras. Existem guerras. E as conversas não vão resolver. Só oração. Existem feridas que o dinheiro e o tempo
Que o Senhor Jesus ele possa voltar para o centro das nossas vidas. Enquanto nós estivermos orando, você vai sair do seu lugar. Ninguém vai sair daqui sem receber a unção com óleo. Diga, pastor, coloca na mão deles, por favor. E nós vamos ungir a sua mente. E certa feita eu falei com um amigo meu, um homem de Deus, e eu vou falar para você aqui hoje. Eu quero falar com os pais. Se tem mãe solo, amém. Se você não é mãe, ou não é casada, ou não é casado, amém também. Mas eu vou falar algo para você. Deus, ele te confiou algo. Você vai sair daqui, você vai receber a unção ali. E você vai sair daqui. Antes de você dormir, você vai colocar a mão nos seus filhos. Ei, guarda isso, que é muito sério, hein? Sexo não mantém casamento, mas Deus mantém. Saídas, conquistas, realizações não unem família, mas a palavra e o sangue de Cristo unem. Então, homem, mulher, antes de dormir, unge a mente dos seus filhos, consagra. Vocês estão ouvindo, amém? Estou chamando a atenção com bastante amor e bastante carinho. Unge. Ah, mas Esther, Gustavo, quem vai ungir? Unge a mãe de vocês. Eduardo, você é diácono, unge os teus filhos. Vida, unge os teus pais, unge. É uma responsabilidade muito grande. Homens de Deus, ergam-se. Mulheres de Deus, ergam-se. É hora de você entender aquilo que Deus colocou na sua mão para cuidar. Uma família. Sabe nisso? Chega lá no Caio. Caio, eu quero ungir a tua mente. Seja grato, Lídia. Seja grato, Caio. Existem famílias que não têm um teto para morar e Deus deu para vocês. Existem famílias que não têm o que você tem, Magno. Existem famílias que não têm oportunidade que nós estamos tendo. E o diabo a cada dia quer destruir, quer destruir, quer destruir. Você acha que ele vai destruir de uma vez? É um dia de cada vez que ele vai minando. Mas hoje você está se levantando dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje toda a inimizade de dissensão está caindo em nome de Jesus. A partir de hoje vai voltar a ter entendimento. A partir de hoje vai voltar a ter a alegria do Espírito Santo. Pastor, mas ainda está doendo. Mas quem disse que a dor vai parar? Quem disse que Deus só vai fazer quando a dor parar, né, Senhor? Deus está trabalhando. E é na noite, Céia e Josivaldo. Deus abençoe a mente do Nicolas. Vocês, como pais, abençoem a criação, o trabalho do Mateus. Abençoe. Vamos orar. Enquanto estivermos orando, todos vão passar por aqui. Até João, pessoal novo, todos vão passar. Aliás, começa por vocês. Vamos lá, todos. Enquanto estivermos orando. Amém, irmãos? Amém. Senhor, nós clamamos a Ti nessa hora. Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai amado, Pai querido, a cada um aqui, Deus. Senhor, nós estamos lutando, nós estamos pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua graça, Espírito Santo. Deus. Que o Senhor comece agora a passar pelas mentes,
Que o Senhor comece agora a passar pelos irmãos. Que o Senhor comece agora a passar com a tua poderosa mão. Que o nome de Jesus comece a tirar agora toda a barreira. Comece a tirar agora todo o empecilho. O nome de Jesus comece a agir. Sai do seu lugar, meu irmão, e vem aqui à frente. Sai do seu lugar e vem à frente. Enquanto você estiver sendo ungido, começa a falar o nome. Cita o nome do teu filho. Cita o nome do teu marido. Cita o nome da tua esposa. Cita o nome dos teus irmãos. Começa a citar agora. Começa a citar o nome de Jesus. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração do Espírito Santo. Clamamos a Ti agora, Deus. Clamamos a Ti agora, Deus.
corrente sanguínea, é câncer, meu irmão. Nós servimos ao Deus que faz milagres. Pastor, mas não quer nada com Cristo. Ele não quer nada com Cristo, mas Deus quer muito com ele. E nós vamos clamar agora. Enquanto o diabo de Jonathan estiver clamando, meu irmão, coloca agora diante do Eterno. Fala o nome dele, fala o nome dela. Porque com certeza você conhece familiar que precisa ser alcançado agora. E o anjo do Senhor vai passar no nome de Jesus. Nenhuma barreira vai impedir a ação do Espírito Santo. Nenhuma barreira vai impedir a ação do Espírito Santo. Nenhuma barreira vai impedir a ação do Espírito Santo. Nós vamos orar, coloca o nome dele, coloca o nome dela. Senhor, eu clamo a Ti pela vida da Ana Luísa, pela vida da minha irmã Patrícia, pela minha esposa. Eu clamo a Ti pelo meu pai. Começa a falar, nome de Jesus. Em nome de Deus, querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, nós somos intercessores, ó Pai, na casa do Senhor, onde clamamos, ó Pai, por vidas que precisam renunciar diante a Ti, onde vidas precisam ser guardadas, ó Pai, debaixo das Tuas asas, ó Deus. Anjos neste momento, Pai, para nos guardar, nos livrar de todo mal. Senhor, nós clamamos por Tuas mãos poderosas, ó Pai, que aonde és o Senhor onipotente, onipresente, onisciente, Senhor Deus, são os atributos que alcançam, ó Pai, a qualquer onde eles estiverem, meu Pai, porque vai nos ensinar a Tua palavra, que vai lá no culto escondido, meu Pai, que não possa o Senhor revelar. Senhor, nós aquele que está enfermo, o Senhor vai compadece, meu Pai, cura, meu Pai, vai trabalhando, Senhor Deus, da cabeça, a ponta dos pés, ó Pai, mesmo procurando de novo, Senhor Deus, vem restaurar os seus ossos, ó Pai, dando um calço, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, atribuir coisas novas, ó Pai, para você correr nessa semana, que cada vida que essa mão estão sendo apresentadas diante a Ti, meu altar, os anjos do Senhor estejam a trabalhar, Senhor Deus, que possa fortalecer, ó Pai, debaixo da Tua poderosas mãos, porque o Senhor é o socorro presente na angústia, o Senhor viva nos laços, nos parados, ó Pai, não há nada que o Senhor não possa intervir, Senhor Deus, então vem, Senhor Deus, dando ordem, meu Pai, para quebrar as cadeias, porque, Senhor, ao nosso redor estão os Seus anjos, ó Pai, o Senhor dá ordem aos Seus anjos para nos proteger, Senhor Deus, que possamos ser revestidos com Sua armadura, meu Pai, colocando, Senhor, o capacete em nossa mente. Senhor, nos vem renovar as vestes, ó Pai, para que possamos continuar, para que, independente das circunstâncias, as adversidades que nos sobrevenham, nós possamos manter-nos de pé, Senhor Deus, confiando naquele que está sentado no seu trono. Senhor, nós temos ouvido amado Jesus em Sua direita, Pai, nos auxiliando, muito através do Espírito Santo. Continue a falar conosco, Senhor Deus, para que nós não venhamos, ó Pai, desfalecer, ó Pai, que a gente venha continuar firme e constante na Tua presença, Senhor, te entrego, meu Pai, essas vidas que assim foram apresentadas no nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós clamamos agora pedindo o tempo de cura, Pai. Concordância com a oração do Teu ungido. Senhor, o que é uma AIDS, o que é um câncer para Ti. Pessoas que estão com problema na coluna, na vesícula, problemas na parte renal, faringite, nós liberamos uma estação de cura sobre as famílias agora. Senhor, que eles possam ser alcançados agora. Essa virose que tem alcançado tantas crianças, Senhor, nós liberamos uma cobertura sobre a saúde para os nossos filhos e netos. Ó Pai, se tem alguma criança que pegou, Pai, influenza, essa gripe, qualquer outro vírus, nós liberamos uma palavra de cura. No nome de Jesus, começa a agir agora. O Espírito Santo começa a agir agora. Começa a trabalhar agora sobre a mananciais, sobre a Manhã Rio Grande, sobre a Beripava. Prega agora na Nelson Cardoso. Começa a visitar agora, Pai, cada família, cada lar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, entregamos a Ti. Assim como Elias
Neemias reconstruiu o altar. Nós estamos reconstruindo o altar da saúde familiar, o altar do entendimento familiar, o altar, ó Pai amado, do entendimento matrimonial, reconstruído agora pela tua palavra. Liberamos cura em nome de Jesus. Se você quer, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Tome-se o assento, meu irmão. Nós já vamos terminar com a Santa Ceia. Perdoe o avançar da hora, mas nós já vamos distribuir os cálices. O corpo diaconal já vai distribuir os cálices. E enquanto você pegar o cálice, não, cuidado quando você abrir, para que não suje a sua roupa. Mas é um tempo quando você estiver ceando, você só vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei o que te espera quando você sair da igreja, mas a decisão foi tomada. Hoje nós estamos recebendo o visitante Moisés, não sei se é Caetano? É Caetano? Meu Deus, é parente do meu pai? Deus te abençoe, Moisés. Meu pai também é Caetano. Que Deus abençoe tua vida. Seja bem-vindo. Eu vou aí apertar sua mão, tá? Mas que você seja evangélico, Moisés. Então, quando você chegar em casa, você diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você também, irmão. Pastor, mas eu sou evangélico na minha casa. Entendo que o que é ligado na terra é ligado no céu. Eu e a minha casa, Léo Leandro, serviremos ao Senhor. Tem alguém crendo nessa palavra aqui? Então, amado, você está recebendo o cálice aí. Eu gostaria que você entendesse o que é a Santa Ceia. A Santa Ceia não é só: eu vou ao culto de Santa Ceia, que a Santa Ceia vai mudar a minha vida. Não. É um memorial. É um memorial, sabe de quê? É um memorial de um amor de Deus para com a sua criação. É um memorial de que quando Deus disse: não é bom que o homem viva só, Deus não é bom. É um memorial de que quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus estava dizendo: eu estou com você em todo tempo. É um memorial de que você não é ovelha negra. É um memorial de que você tem valor. É um memorial de que você é muito especial para Deus. Porque você, quando estiver ceando, você vai estar lembrando de que Ele abriu mão da sua glória, se fez homem, Ele foi humilhado, Ele foi maltratado, caluniado, mas Ele não desistiu. Fala para o seu irmão: por você. Olha dentro do olho dele e fala: por você. Então não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, porque Jesus é o melhor exemplo. Não desista daquilo que Deus confiou a você, que é a sua casa. Amém? Então, namorado, então eu quero convidar você. Eu vou distribuir aqui.
Pegue o pão aí. Do corpo de Cristo, semelhante como Jesus fez. Tomemos todos esse pão, que simboliza o corpo, que simboliza a Nova Jerusalém Taquara, a Igreja Universal, a Atitude, Lagoinha, Novos Começos, Wesleyana, Nova Vida, todas as outras igrejas, Assembleia, Derrete. Esse pão não aponta uma doutrina, esse pão fala do corpo de Cristo, fala de você e da sua casa, de mim e da minha casa. Você que entendeu a decisão de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que entendeu que é ser forte e corajoso, pega esse pão, tomemos todos, em nome de Jesus. Aleluia. Calmamente, cuidado
Talvez você entrou chateado, mas se esvazie agora. Se esvazie de toda a ira, se esvazie de toda a chateação. E entenda, ser forte e corajoso, porque você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Tomemos todos em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos chama Meu irmão, estamos terminando, mas eu quero te convidar a você abençoar a igreja. Nós iremos fazer a festa, faríamos ontem, para que a igreja pudesse honrar com questões financeiras. Nós temos que pagar no dia 20 uma parcela. Dia 20 é quinta-feira. Quarta-feira. Eu quero te convidar. Nós não conseguimos fazer a festa, mas eu conto com o teu dízimo, eu conto com a tua oferta. Essa casa é de Deus. Vidas são abençoadas aqui, eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra, ele não terminou. Mas nós precisamos ser fortes e corajosos, amém? Precisamos ser fiéis. O seu dízimo, a sua fé, a sua fidelidade. E a minha oração, Senhor, manda, Pai ajudador, tem um envelope aí perto de você. Você que vai dizimar. Pastor, não tem envelope perto, o diabo leva até você. Talvez você esteja tendo dificuldade em dizimar. Eu quero me colocar à disposição para a gente orar junto. Porque você tem facilidade de comprar, de fazer acontecer, mas você está tendo dificuldade de honrar um princípio que foi Deus que instituiu. Então, meu irmão, seja fiel com o seu dízimo, seja fiel com a sua oferta. Por exemplo, está fazendo culto, essa palavra abençoa a tua vida, amém? Então, alguém aqui crê que outras pessoas também estão sendo abençoadas por intermédio da transmissão, amém? A transmissão ela não é gratuita, paga-se pela internet, paga-se isso, paga-se aquilo. Fora alarme seguro que a gente paga todo mês. Eu quero incentivar você a ser fiel. Pastor, mas eu já dizimei. Se você já dizimou, amém. Sobrado Deus no teu dízimo. Eu vou orar para que Deus multiplique as suas finanças. Mas se você ainda não fez, faça. Os dados bancários da igreja estão aqui. A chave Pix é o nosso CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Não permita, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Deus ele não faz barganha, mas quando você deixa de dizimar, você quebra um princípio. Não quebre o princípio. Não quebre. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu vou estar dando uma bênção apostólica. É só entregar o envelope ao diácono Manuel ou ao diácono Robson. Você pode passar a maquininha de crédito ou débito ou fazer a chave Pix. Que Deus abençoe. Senhor, despede a tua igreja nessa hora. Que tenhamos, Senhor, um fim de noite marcado pela tua misericórdia. Que a tua palavra venha ter vida nas nossas vidas. Que ao chegar em casa possamos abençoar os nossos filhos, abençoar a nossa porta de casa, que possamos abençoar os nossos cônjuges, que possamos ter no início de semana certos de que eu e a minha casa servimos ao Senhor.